Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui é o João Henrique falando e essa é a nossa última videoaula sobre o nosso mini curso de memorização, tá? Se você não assistiu às nossas outras aulas, os links estão aqui na descrição para você acessar e assistir cada uma delas, tá ok? E se você quiser também ter acesso a um curso mais avançado sobre memorização, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você acessar e conhecer, tá ok? Então vamos lá para a nossa última aula sobre memorização. Nessa aula nós iremos falar sobre técnicas e segredos para memorizar e potencializar a sua memória, tá? Eu vou passar aqui para você alguns hábitos e algumas técnicas de memorização, tá joia? Então vamos lá. Para isso, né, eu vou mostrar aqui para você o seguinte: por que não existe um remédio 100% eficiente para a memória? Né? Porque os cientistas até hoje não descobriram em que parte da nossa memória estão aquelas memórias que são esquecidas ou memórias que você deseja acessar elas com rapidez e não consegue. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: por exemplo, você vai sair de casa, tá? Você chegou no teu carro para abrir o carro e você lembrou que você esqueceu a sua caneta da sorte em casa e você não sabe aonde colocou. Você está com aquela pressa, né? E aquela pressa para poder ir embora, poder sair, ou você precisa chegar no horário no trabalho. Como que você vai lembrar aonde colocou a caneta da sorte? Tá? Então, o que acontece? Os cientistas ainda não descobriram em que parte do nosso cérebro se encontra essa informação. Tá? Mas aí alguns vão falar assim: ah, tá no subconsciente. Tá, mas em que parte do subconsciente? Tá? Qual que é a parte que você acessa e que essa informação está lá e que você consegue trazer ela à tona? Então, não existe, os médicos ainda não conseguiram descobrir um remédio que você consiga acessar essa informação. Tá? Então, quando você esquece alguma coisa, né, essa informação vai para um lugar do seu cérebro no qual nem os cientistas ainda descobriram como acessar essa informação. Tá? Não tem um remédio que você vai lá na farmácia, você vai comprar e vai falar assim: doutor, eu preciso de um Lembrex agora, porque eu esqueci onde está a chave. A minha chave do carro, eu esqueci onde está a minha caneta da sorte. Me vê um Lembrex aí que eu preciso lembrar agora. Tá? Então não existe esse remédio que faça isso. Tá? Ah, mas eu tomo remédio X que melhorou a minha memória. Tá, tudo bem. Ele é um remédio que ele melhorou a oxigenação do seu cérebro e você passou a ter mais tranquilidade, menos ansiedade, menos estresse para poder organizar melhor os seus pensamentos. Mas ele não consegue acessar essas informações quando você esquece algo muito importante, como por exemplo de tomar o próprio remédio. Né? Então, são coisas, são fatos que a gente consegue, na nossa memória, melhorar e potencializar ela, você mudando certos hábitos, né? Certas atitudes do dia a dia que vão ajudar a oxigenação do cérebro, né? A criação de vitaminas como magnésio, né? E outras vitaminas do complexo B que vão ajudar, auxiliar ao cérebro ele ter um funcionamento mais eficiente, tá? Então alguns desses hábitos são, tá? Alimentação, tá? Alimentação, se a pessoa não se alimenta bem, ela não consegue memorizar nada direito, né? O que acontece? Se você tiver com fome, dificilmente você vai conseguir ler o texto sem pensar que você precisa comer. Né? Então a alimentação é muito importante, né? Você está com o seu corpo bem alimentado, tá? Um outro fator é a questão de beber água, né? As pesquisas, né, elas recomendam que nós possamos beber pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Isso é essencial, né, para que a gente tenha um bom fluxo, um fluxo de memória. Então, atividade física também é muito importante para que você possa manter o seu corpo em plena atividade,
o que vai também ajudar na oxigenação do cérebro e tal, e na criação de vitaminas que potencializa aí a tua memória, tá? Uma boa noite de sono também é indispensável, tá? Porque se você estuda e você fica o dia inteiro ou a noite inteira acordado, achando que se você ficar menos dormindo e mais acordado, você vai ter um melhor aproveitamento da memória, também é um erro fatal, tá? Então é necessário ter uma boa noite de sono para conseguir ter aí um bom desempenho do teu corpo para responder aos estímulos de memorização, tá? Agora eu vou apresentar para você aqui cinco técnicas que eu vou resumir aqui, né, para você conseguir aí memorizar melhor, para você começar a utilizar para os seus estudos, para as informações que você precisa memorizar, tá? A primeira técnica de memorização é a técnica das perguntas, né? Como a gente falou aqui nesse mini curso, as perguntas elas ajudam a você a entender o quanto que você reteve das informações que você coletou em sua memória, tá? As perguntas feitas por você, essa autoavaliação ela vai ajudar você a entender se você está com uma boa memória, se você está fazendo um bom uso da sua memória, tá? Então essa autoavaliação, essa técnica de fazer perguntas, elas vão ajudar você a memorizar melhor, tá? Porque a maioria das vezes as pessoas elas não utilizam isso, elas não fazem autoavaliação, então elas leem, tá? E elas naturalmente elas esquecem do texto que leu porque elas não fazem autoavaliação, tá? Você termina de ler e você vai para os seus afazeres e depois você diz assim, mas eu não lembro do texto. Mas você não lembra por quê? Porque você não fez uma autoavaliação do que você aprendeu. Então a facilidade de você esquecer é muito grande. As pesquisas apontam que toda pessoa que lê um texto e ela, após o texto, ela faz uma autoavaliação, ela tem a chance de guardar mais de 70% do que ela leu, tá? Do que a pessoa que simplesmente terminou de ler o texto e foi para os seus afazeres e ela não fez uma autoavaliação, tá? Então ela está fadada a perder 70% do que ela aprendeu, se ela não faz a autoavaliação, tá? A segunda técnica é a técnica da imaginação, tá? A imaginação, você utilizar a sua imaginação para memorizar o que você leu, principalmente se for história, é muito mais fácil, né? Porque você começa a imaginar os fatos, os locais, os objetos, onde que ocorreu o fato, onde que ocorreu a situação, né? Como o personagem se portou na história, por onde que ele passou, onde ele viveu. Então você faz essas perguntas, né? Você organiza essas perguntas de forma que você complete e tira a conclusão final do texto, o que o autor ele concluiu com aquele texto e o que você, como leitor, concluiu daquele texto, tá? Então você vai ter ali a sua memória ativa, você vai estar ativando a tua memória com essa técnica de imaginar, né? Você pensar naquele texto, você lembrar dos locais, você fazer na tua memória, você criar na tua mente aquela história, né? Você passar pela tua mente aquela história, como se fosse um filme, né? Por que as pessoas adoram cinema e filmes? Porque elas veem, tá? Elas veem tudo aquilo que você imagina, que a tua memória ela vê, ela grava, tá? Nem que seja no subconsciente, ela grava, tá? Então use essa técnica da imaginação, tá? Por mais que você não tenha imagens associativas, você deve criar essas imagens associativas para você ajudar a tua memória a lembrar do que você precisa aprender. A terceira técnica é a técnica da diagramação, né? É o uso de diagramas para você lembrar, né? Você criar a sua teia de aprendizado, né? Os diagramas eles vão te ajudar a lembrar de partes importantes do texto. Quando você faz
quando você faz uma diagramação, né, com palavras, que uma palavra te leva a outra palavra do texto, que te leva a outra palavra, que te leva a outra palavra, e você vai se auto-ensinando sobre aquele assunto, né? Quando você faz a tua diagramação, é como se você estivesse fazendo realmente ali o teu próprio texto, né? O teu próprio texto em forma de diagrama, né? Os diagramas, eles ajudam você a memorizar de forma tranquila e prática os seus textos, as informações que você precisa ter na sua mente. Tá? A quarta técnica é você criar o seu próprio método. Tá? Esse método que você criar, ele não precisa ser um método que seja um método lógico. Ele precisa funcionar para você. Ele não tem que funcionar para as outras pessoas. Esse método tem que funcionar para você. Tá? Então você vai criar um método associativo seu do texto, da palavra. Tá? Você vai associar de alguma maneira aquilo a algo que você, de repente, algum elemento que você goste. Tá? Que geralmente é o que mais funciona, quando a gente associa o texto a algo que a gente gosta de fazer, entendeu? Ou gosta de praticar. Então você fazendo essa associação do texto com o conteúdo que você gosta, facilita a memorização, quando você cria o seu próprio método, né? Quando a gente põe no papel, pega a caneta e papel e cria o nosso próprio método de estudo, ou cria o nosso próprio método de memorização do texto, você está o quê? Você está ajudando o teu cérebro, você está ajudando a tua mente a memorizar aquele texto, porque você está criando o seu organograma, você vai estar criando o teu próprio método de aprendizado. Tá? Então isso facilita a tua memória a guardar todo o texto, toda a informação que você precisa. Tá? Um outro muito importante, que é o nosso quinto e último aqui, a técnica de memorização, é o resumo eficiente. Tá? Ah, João, mas isso essa quinta técnica de resumo, não, isso aí é muito batido. Isso aí todo mundo já faz. Tem pessoas que fazem e tem pessoas que fazem com eficiência, né? Então, o que é fazer com eficiência? O que eu quero dizer com essa técnica? Essa técnica você vai utilizar ela de forma inteligente e criar, né, o seu resumo inteligente, o seu resumo eficiente de memorização. Por exemplo, tem gente que faz resumo e prefere escrever, né? Ela escreve, faz aquele resumo com as próprias palavras, né, e põe no papel. E tem pessoas que usam a técnica do resumo com marca-texto, né, o marca-texto colorido, com cores. Né? Por exemplo, aí ali ela coloca, se ela, por exemplo, está lendo um livro que ela precisa memorizar, ela vai usar um marca-texto em que existe certo conteúdo daquele livro que ela vai marcar com um texto verde que ela sabe que trata do assunto X. Tá? No outro texto, né, do outro assunto, ela vai marcar com o marca-texto amarelo que ela sabe que é o texto, que é o assunto Y. Tá? E tem em vermelho que vai ser o assunto XPTO, o XY. Tá? Então toda vez que ela for pegar aquele texto para memorizar e para lembrar dele, para a prova, para o estudo, para qualquer que seja o assunto que ela vai abordar, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar somente os assuntos, daí vai marcar os textos que foram realmente importantes. Esse é um resumo eficiente, é um resumo que funciona, porque na hora que você for se apresentar ou na hora que você for estudar, você vai estudar somente, por exemplo, o que for mais importante, só os textos verdes, só os textos vermelhos, só os textos amarelos. Tá? Então você, através do resumo eficiente de cores, você consegue ali ter o seu resumo 100% eficiente, que você não vai precisar gastar tempo para ler novamente todo o texto. Tá? Então isso é uma técnica de resumo inteligente, de resumo eficiente, que vai funcionar para você. Tá? Se você utilizar essa e criar, né, os seus próprios resumos aí, se você criar
os seus resumos inteligentes, você vai ter ativos para você ajudar a tua memória a lembrar daqueles fatos e daquela informação. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso curso, nosso mini curso sobre técnicas de memorização, sobre hábitos de memorização, sobre como afastar as distrações da memorização. E se você tem interesse em um curso mais avançado, um nível mais avançado de memorização, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso especializado em memorização para você acessar, tá? Espero que você tenha gostado desse mini curso e eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.